Texto fora de contexto é pretexto. Eu tenho certeza que você já ouviu isso por aí, né? Mas o que é o contexto de um texto da Escritura? Você já parou para pensar sobre isso? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o que é de fato o contexto e como encontrar, como observar esse contexto na Palavra de Deus. E eu preciso te dizer que esse vídeo é o primeiro de uma série de 5 vídeos que vai tratar dos elementos essenciais, elementos indispensáveis para o estudo de um livro da Bíblia. Nós falamos sobre isso num vídeo anterior, que está aqui, você pode encontrar nesse card. Caso não tenha visto ainda, você pode ir lá e conferir. Esses vídeos foram originalmente gravados para uma turma que eu ministrei num seminário teológico, no bacharel em teologia. Realmente foi algo que eu gravei para os alunos daquela disciplina que iriam assistir ali privadamente e nós iríamos debater em sala de aula sobre o conteúdo. Mas eu entendi que esse conteúdo era muito importante para ser deixado de lado e que podia ser aproveitado aqui no canal. Então, a gente vai estar compartilhando esses vídeos dos alunos por aqui também. Então fica até o final e vamos a partir de agora falar sobre contexto. O que é esse tal de contexto que tanto se fala? Se fala em contexto histórico, via de regra. Contexto histórico é saber, então, o ano que aquele livro foi escrito, é saber, então, o ano em que as pessoas naquele livro se encontraram. Será que é só isso? E qual a importância de se identificar o contexto de um livro? Por que a gente precisa realmente saber o contexto de um livro da Bíblia? Vamos pensar um pouco sobre isso a partir de agora, então. O que é o contexto? De maneira bem simples, de maneira bem geral, nós podemos dizer que nós temos 2 tipos de contexto. Nós temos o contexto textual ou literário, que é um contexto, se você está, por exemplo, estudando uma passagem ali no livro de Gênesis, sei lá, Gênesis capítulo 2, existe um contexto literário em que aquele texto se encontra. Você está estudando mais à frente a passagem onde Abraão está prestes a sacrificar Isaac. Aquela passagem, ela tem um contexto imediato ali à sua volta, tem um contexto maior, que é a história maior no livro, ali no bloco dos patriarcas, um contexto ainda maior no livro como um todo. Isso é o contexto literário, é o contexto textual de uma passagem bíblica ou de um livro bíblico. E nós temos também o contexto historiográfico, o contexto histórico do ano em que o livro é escrito, o ano em que aqueles fatos aconteceram. Isso seria o contexto histórico. É interessante que muitas vezes, na caminhada do estudo bíblico, às vezes até em pregações, a gente percebe que há uma supervalorização do contexto historiográfico. Qual é então o meu grande estímulo para você aqui agora? Não é que você despreze o contexto historiográfico, mas invista mais tempo na compreensão do contexto literário, de entender aquela passagem à luz do seu todo. Lembra daquela famosa frase, texto fora de contexto é pretexto. Essa frase se relaciona com o contexto literário, com o contexto ali do texto imediato, o parágrafo, a perícope, né, que é um trecho ali da passagem ali ao redor, um bloco maior, um mega bloco, se é um livro grande. O contexto literário é muito importante. O histórico, de novo, tem sua importância? Sim. Mas se a gente parar para pensar direitinho, na maioria das vezes, no que diz respeito à mensagem do livro, seja numa aula, escola bíblica, num discipulado, num estudo em grupo, numa pregação, na maioria das vezes, muito do que a gente acha que é relevante não é tão relevante assim para aquela mensagem. Em cadeiras de seminário, num contexto acadêmico, a gente está estudando e a gente quer avançar mais nessas curiosidades e detalhes. Isso é importante, é bacana. Nós temos muitos livros sobre isso e por isso a gente se debruça um pouco nessa questão também. Mas no que diz respeito à mensagem, ao conteúdo do livro, eu diria sem nenhum medo que o contexto literário, ele tem e deve ter, na nossa prática, uma predominância. Ele deve ter uma supremacia em relação ao contexto historiográfico. Então, pensando na importância de por que a gente precisa conhecer bem o contexto, nós não devemos fazer uma rota direta do texto bíblico para aplicar a nós hoje. É preciso compreender a mensagem promulgada para aquele tempo e assim conseguir identificar os pontos de contato que ligarão a verdade revelada aos ouvintes contemporâneos. O que é que eu estou querendo dizer aqui?
lembre-se que o nosso objetivo é aplicar a mensagem bíblica, para que haja transformação nos nossos corações. Mas a gente não pode pegar um texto, olhar e... ele quer dizer isso. Sem primeiro compreender o que ele queria dizer no seu contexto original. E aí sim, no seu contexto literário original, é preciso entender o texto, a natureza daquele texto, o gênero literário. A gente vai falar mais à frente sobre isso. E o que ele significava naquele momento em que ele foi escrito, ou para as pessoas que viveram naquele momento. Aí o contexto historiográfico vai ter a sua relevância. Se você está lendo algo num contexto ali, livro de Êxodo, o pessoal saindo do Egito, você sabe que se trata de uma sociedade que viveu naquele contexto ali dos faraós, pirâmides no Egito, todo aquele contexto egípcio que a gente vê na escola. Isso precisa estar em mente quando a gente lê o livro de Êxodo, por exemplo. Isso vai influenciar diretamente a mensagem do livro e a nossa compreensão de como o livro era entendido nos seus ouvintes originais. E, consequentemente, como isso vai ser trazido para nós. Então, essa rota direta é que representa muitas vezes um grande perigo. E é por isso que o texto bíblico muitas vezes é alegorizado, é torcido de forma arbitrária e manipulado de maneiras que ele não deveria ser. Então, entenda, é preciso compreender essa mensagem, como ela foi promulgada para aquele tempo, o que ela significava para aqueles primeiros ouvintes, para então a gente conseguir identificar os pontos de contato que vão nos ajudar a entender melhor a mensagem desse livro e a verdade revelada e qual a resposta desejada, qual é a ideia de transformação que se espera para o ouvinte ainda hoje. É muito, muito importante ter isso em mente quando a gente fala em contexto. Se você gostou desse vídeo, então, deixa o seu like. E se não está inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações. Então, ativa o sininho aí, e aí você vai saber sempre que chegar vídeo novo aqui no canal. Deus te abençoe, te vejo nos próximos vídeos.